Pessoal, bom dia. Boa tarde para alguns, talvez. Eu vou começar me apresentando, pedindo desculpa pelo atraso. A gente queria mesmo começar às 11h20, mas o horário do almoço foi muito atraso. Meu nome é Eduardo, eu trabalho na Multijúnior atualmente, empresa de engenharia química, e no momento sou diretor de marketing lá. A gente pode ter um pequeno problema com o meu sotaque. Eu sou do norte do Mato Grosso, então a gente pode falar um pouquinho diferente das coisas, mas acho que a gente vai chegar num consenso no final das contas. Basicamente, eu gostaria de passar por esses tópicos hoje aqui. Eu quero passar de uma maneira cronológica, assim, uma sucessão cronológica, para ficar um pouco mais entendível. E pode ser que eu troque de ordem algumas coisas aqui, se tiver vontade para ler. E por ser um tema um pouquinho difícil, pelo menos na minha opinião, na opinião de várias pessoas, eu fiquei pensando em como passar isso da melhor maneira possível. E eu cheguei assim, numa história. Então, a partir de agora, o que a gente vai ter aqui é uma história. Não é mais uma palestra, não é mais uma conversa. É uma história dessas duas pessoas aí, Pedro e José, que por acaso existem. Só que eu alterei os nomes deles porque eles quiseram. Não queriam expor os nomes, então usei dois nomes comuns só para ficar mais fácil de diferenciar o Pedro do José, o Pedrinho do Zezinho. Aqui são as duas empresas. Vejam que tem alguma diferença estética, mas assim, não é isso que a gente tem que se prender aqui. Nesse momento não importa se elas são concorrentes, se elas trabalham no mesmo nicho de mercado ou não. São duas empresas. E o que eu quero assim, focar nesse momento é o que essas duas empresas têm em comum. Os fundadores, os donos dessas empresas, são dois brasileiros comuns, como cada um de nós aqui. Acho que todo mundo aqui é brasileiro. Eu sou quase paraguaio, mas vocês todos devem ser brasileiros. E eles tinham um sonho assim, de ter sucesso, de alcançar os objetivos que eles tinham traçado na vida. E para isso, eles resolveram abrir empresa. E esse não é o único jeito de obter sucesso na vida, mas eles escolheram esse jeito. O jeito de empreender no sentido de abrir uma empresa. O que eu quero destacar é que elas duas foram fundadas em 2007, no mesmo ano. E aqui não precisava ter sido 2007, mas por coincidência, as pessoas que eu conversei fundaram a empresa em 2007. Então, empresas novas. O que acontece é que na vida do empreendedor, agora eu estou falando de empreendedor, o cara que abre a própria empresa. Quando ele trabalha muito bem, quando ele é bom de serviço, como vocês dizem, ele cresce muito rápido no início. Porque assim, ele parte do nada a alguma coisa. Esse é um crescimento muito rápido. E trabalhando bem, você consegue mais clientes, você consegue talvez aumentar a sua atuação no mercado, você consegue ter mais colaboradores, você aumenta assim, o seu efetivo, de fato, seu capital humano. E isso acontece de maneira rápida, especialmente quando a economia estava aquecida. Então, quem se lembra, se não me engano, foi em 2007 ou 2009, né? Teve aquela imagem do Brasil, o Cristo decolando. Então, tipo assim, aquilo lá foi a expressão de que, nossa, a economia brasileira está aquecida, o gigante acordou. Não sei se tinha acordado mesmo, mas foi bom para quem tinha naquele momento comércio, quem trabalhava bem. E os dois cresceram extremamente rápido. O que acontece? Existe essa palavra aqui chamada crise, que eu não inventei, mas ela não é brasileira. É uma palavra que vem do latim, tem um correspondente no grego, e o significado é exatamente esse aí. Caracteriza a fase que se decide o curso da doença em direção à cura ou à morte. Essa palavra vem assim tem um significado que era a decisão que um juiz tomava ou que um médico tomava nos tempos assim, quase antigos, Idade Média, muito antes. Então assim, eram duas coisas: ou ele salvava o paciente ou ele morria. Então era nítido para ver a diferença aí. No caso do juiz, o rapaz que ia para lá era julgado e ia preso, tomava sua punição, no caso como esse sistema regional, ou era solto na sociedade novamente. E assim,
crises, no caso médico, ele tem, no caso do juiz também, mas no caso médico especialmente, ele tem um significado muito orgânico, né? Você está tratando um sintoma de uma pessoa e está dando a indicação ali, medicamento, enfim, seja o que for. E a mesma coisa acontece na empresa, especialmente nesse momento que eu vou chamar de ponto de crise, ponto de decisão da empresa. É um momento em que você cresce tanto que você começa a esquecer do que existe dentro da sua empresa. Então você cresce, você quer aumentar, você quer vender mais, você quer ter mais gente, você quer trabalhar em mais mercados, e os seus processos internos começam assim, o crescimento fica mais forte em detrimento da sua estruturação interna. E aí chega um momento em que não dá mais para fugir disso. Você tem que tomar uma decisão no seu ponto de crise. O esquema é que, assim como no ser humano, a empresa também apresenta sintomas de que está nesse momento, no momento em que você tem que tomar a decisão. Agora, vale assim, de quem está à frente da empresa, se é o gestor, se é uma equipe de gerentes, é uma diretoria, é só um diretor, de observar esses sintomas. Ele tem que observar os sintomas e saber para onde a empresa vai agora. Nesse momento aqui de crise, não existe decisão certa ou errada. Existem duas decisões. Você só vai descobrir se ela foi certa ou errada daqui a uns anos. Quando você quebrar ou quando você continuar no mercado. Crises pode ser exemplificada na vida, como por exemplo o momento em que você vai fazer a escolha do curso que você vai fazer na faculdade. Acho que todos concordam que, assim, pelo menos para a nossa realidade aqui, a gente tem que fazer uma escolha. Existe pouca gente que não faz faculdade na nossa realidade aqui. E aí você faz uma escolha. E aí, por exemplo, você fica entre psicologia e pedagogia. Não tem escolha certa, tem duas escolhas. Você vai saber se é certo quando você estiver cursando o curso lá e odiar psicologia e falar, não, tinha que ter feito pedagogia. Deu para entender a lógica da crise? É mais ou menos isso aí. E aqui é quando as coisas começam a ficar diferentes nas nossas duas empresas, do Pedro e do José. O Pedro observou aqueles sintomas ali da empresa e tomou uma decisão. O José tomou outra. O José disse o seguinte: eu estou num momento de economia aquecida, então eu vou aproveitar ao máximo esse bônus que eu vou ter nesse tempo. E depois eu tiro um pouco do meu bônus e corrijo esses problemas internos no futuro. Um pensamento justo, um pensamento assim, inteligente, se for ver. Ele vai aproveitar o bônus e depois ele corrige, corre atrás do prejuízo. O Pedro já pensou diferente. Ele disse o seguinte: na verdade, as palavras dele foram as seguintes: se o mundo corporativo fosse um jogo, esse jogo seria xadrez e não damas. O que ele quer dizer com isso? Ele quis dizer que assim, ele tem que focar no agora, pensando no futuro. Independente se o resultado agora pode não parecer muito bom. A mesma coisa acontece no xadrez. Às vezes, para chegar no resultado final do checkmate, você tem que perder um peão no caminho, você tem que perder um cavalo no caminho. Nas damas, não. Nas damas, você sempre extrai o máximo do momento. Porque é assim, é matar, matar, matar e chegar no final ver quem ganhou. Então, ele preferiu extrair um pouco de tudo daquele momento, olhar para dentro da sua empresa e corrigir seus problemas internos, ao invés de olhar o resultado e falar, eu vou tirar tudo desse resultado, eu vou tirar tudo que eu tenho de bônus nesse momento. Ok. O problema do Pedro é o seguinte: como diabos que eu vou fazer isso? Observar todos os aspectos da minha empresa e mirar no resultado? É aí que vem assim, o que é amplamente difundido no mundo empresarial, especialmente nas grandes empresas, que são empresas que já passaram pelos pontos de crise, que são o que a gente comumente chama de modelo de gestão. E existem infinitos modelos de gestão. Na década de 90, a gente tinha modelos que eram mais difundidos. Qualidade total, ISO, 9000. Com o passar do tempo, esses modelos vão se alterando, eles têm que se alterar para se manter bons, para se tornarem obsoletos. E alguns modelos de gestão, em particular, se destacam por serem amplamente aplicáveis numa diversa gama de realidades, desde uma empresa menor e menos estruturada, até uma empresa maior e mais bem estruturada.
Eu vou falar já melhor o que é o modelo de gestão, para tornar ele um pouquinho mais palpável. Mas o Pedro, especificamente, optou por esse modelinho aí. Principalmente pelo fato de que ele é aplicável nessa vasta gama de empresas. Então, existia a possibilidade de isso dar certo na empresa B e ele não sabia se os outros dariam. O modelo de excelência em gestão, a partir de agora eu vou falar só médio, para poupar meu tempo. Esse modelo ele é difundido aí pela Fundação Nacional da Qualidade, FNQ. Então, o objetivo dela no Brasil é fomentar esse tipo de modelo. Esse modelo é brutalmente complexo, o entendimento dele exige um estudo cabuloso. Então, assim, existem empresas de consultoria para isso. Se fosse fácil assim, todo Pedro vai lá e implanta, sabe? Não precisava de empresa de consultoria no mundo. Por isso que quando se eu falar implementar o MEG, eu estou me referindo que a gente vai seguir algumas diretrizes que o MEG propõe e trabalhar o MEG da melhor maneira possível para a nossa realidade. Porque implementar o MEG significa ter um modelo de gestão cabuloso na sua empresa. E isso não é o tipo de coisa que o Pedro tinha condições naquela época. Talvez hoje tenha. Ok? Então, assim, o MEG é um sistema bem complexo e essa imagem talvez mostre de uma maneira um pouquinho mais fácil como é que ele funciona. Basicamente, ele tem 8 critérios, 13 fundamentos. Os fundamentos são tirados justamente das empresas bem-sucedidas, são coisas que todas têm em comum. E os critérios são necessariamente coisas que tangem o resultado. Inclusive, o resultado trata-se de um critério. Para que você tenha o MEG completamente implementado na sua empresa, você tem que ser 99%. Você nunca vai ser 100% disso aqui. Mas tem que ser 99% em cada um desses critérios. Por que não 100%? Senão você seria perfeito, você não precisa de nada. Então, você tem que tentar ao máximo chegar nisso aqui. Eu só quero dar um foco aqui para resultados. Por quê? Porque o Pedro, ele escolheu, ver isso aqui tudo para chegar no resultado. O José, ele foi direto aqui, ele olhou direto para o resultado, falou, eu vou pegar o bônus disso aqui, eu não estou nem aí. E depois ele olhava para o resto. Olhando dessa maneira, pode parecer óbvio que assim, o Pedro vai ser bem sucedido, o José vai quebrar, mas não foi bem o que aconteceu, infelizmente, ou felizmente. O Pedro olhou para isso aqui tudo, buscando resultado, e teoricamente ele deveria chegar no resultado de uma maneira mais homogênea, mas não chegou, e eu já vou falar disso. Uma coisa que eu quero deixar claro também, vou abrir o primeiro parênteses, é sobre informações e conhecimento. Informações e conhecimento é o que o gestor precisa, e aí gestor tome diretor, dono, etc e tal, para tomar decisões dentro da empresa. Só que assim, uma coisa é informação, uma coisa são dados, uma coisa são indicadores. Ok? Então, por exemplo, toda empresa emite muita nota fiscal, especialmente no país Brasil. Então você emite muita nota fiscal, só que uma nota fiscal sozinha não representa praticamente nada para a empresa. Você precisa de um conjunto de notas fiscais, colocar no seu fluxo de caixa para você transformar aquilo numa informação. E aí da informação você toma suas decisões dentro da empresa. Os indicadores, geralmente são números, eles vêm por meio de formas, e servem para comparar a sua empresa agora com a situação dela no tempo, ou para comparar a sua empresa com outras empresas. Então, por exemplo, se a sua empresa vende feijão para o supermercado, vamos dizer que você está vendendo em média 700 sacos para o supermercado no mês. Você pode usar esse dado para comparar com outras marcas de feijão. Ela ali vende 650 sacos de feijão para o supermercado. Então eu vendo mais que ela. Eu posso comparar no tempo. Será que eu estou aumentando a minha quantidade de sacos ou será que eu estou diminuindo com o tempo? E aí, a partir disso, eu tenho que fazer uma análise crítica e ver qual é a culpa disso. É minha, do mercado? É a respeito dos meus processos? Ou é a respeito de coisas que eu não posso mexer? Processos é o segundo parênteses que eu quero abrir aqui. Eles estão em verde aqui, pessoas e processos, não é por acaso.
são duas coisas sem as quais a empresa não existe. Simplesmente não existe. Por mais mecanizada que a sua empresa seja, ela não existe sem pessoas. E ela não existe sem processos. Não tem como, não é possível. E processo é o quê? Geralmente são tarefas que você realiza com uma determinada periodicidade. E aí, depende muito de processo para processo. Alguns são mais mutáveis, outros menos mutáveis. Sem as outras coisas, é possível sobreviver? Provavelmente não. Provavelmente não se sobrevive sem as outras coisas. Mas, será que é possível ter uma empresa sem clientes? Talvez. Mas você vai morrer rápido. Você tem que buscar corrigir isso logo. Agora, se você não tiver pessoas, não tem como você corrigir. Você não tem pessoas. Entendeu? A lógica. Não existe uma empresa sem um dono. Ok? Por enquanto. E aí os processos, eles podem ser ou não padronizados. Dentro dos sistemas de gestão, é bom que o sistema seja padronizado, porque identifica que o gestor, a pessoa que acompanhou aquele processo, considera que ele está bem, ele é definido o suficiente, ele é maturo o suficiente para se tornar um padrão, que pode ser repetido no tempo. Então assim, se o processo é bom, eu digo, ó, ele está bom. Então a partir de agora eu vou tornar um padrão, vou fazer sempre assim no tempo. E aí eu tenho que, obviamente, ao fim de cada vez que eu repito esse processo, eu tenho que avaliar. Ele continua bom? Beleza, vamos continuar com esse padrão. Continua bom? E assim vai. Ok? E aí a padronização do processo, especificamente, é algo que gera um pouco de problema dentro da empresa. Gera conflito, na verdade. Porque principalmente as áreas mais criativas dentro de uma empresa, elas acham que tudo tem que ser criado do zero. Você não precisa ter padrão para o negócio. Ah, isso aqui é fácil, vamos começar do zero e assim vai. Ou ele pensa, não, mas você está com o padrão lá, então eu vou ficar engessado para sempre naquilo ali. Eu não vou mudar aquilo ali se eu já tenho ele. E aí as pessoas que tendem a criar, mas geralmente tem esse probleminha com padrão. Mas justamente por interpretar o padrão errado. E eu já vou chegar lá. A respeito dos objetivos da empresa, é um conflito comum quando você está começando a implementar a sua empresa no sistema de gestão qualquer. Por quê? Muitas vezes isso exige muito trabalho do seu efetivo. E aí o cara fala, poxa, mas eu estou gastando todo o meu tempo com esse negócio de criar processos, de avaliar meus processos, cadê? Assim, eu não vou trabalhar de verdade, eu quero chegar no resultado, eu quero vender, eu não quero ficar mostrando para os outros como se vende, etc e tal. Então, gera um conflito com os objetivos da empresa. Sabe? Se o meu objetivo é vender, por que eu não estou vendendo? Eu estou aqui fazendo documento. E esse é o pensamento do curto prazo. Porque assim, se um dia eu ficar doente e outra pessoa tiver que assumir o meu lugar, ela vai ter que aprender o processo todo de vender do zero? Ou será que ela já vai ter um processo ali, uma coisa, um manual, um fluxograma, qualquer coisa que seja, para não ter que partir do zero? Para passar o tom pessoal dela, depois que ela já aprendeu aquilo ali. Então ela levou, vamos dizer, 6, 7 horas de leitura ou de treinamento ali, e aí ela coloca o lado pessoal dela no final das contas. Ela não precisa começar tudo do zero e levar 7 semanas. Ok? E sobre o trabalho, é porque é trabalhoso mesmo. Você tem que gerar coisas. Então assim, se antes você só fazia o processo ali, vamos dizer que você, sei lá, você é caixa da empresa, você só fazia, blá, 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 blá. Aí agora você tem que gerar relatórios sobre aquilo ali, para mostrar o que você está aprendendo a cada semana. É trabalho a mais. E assim, sempre que você vai dar trabalho a mais, é lógico que vai haver conflito. Sabe, eu estou trabalhando mais, cara. Só que assim, isso acontece num período curto de tempo, porque logo depois você começa a trabalhar menos, porque seu aprendizado está na ponta da língua aí. Então você rende mais com essa perda de tempo que você tem fazendo relatório, seja lá o que for. E o conflito com inovação é muito errado, por quê? Porque inovação é um daqueles 13 fundamentos. Ou seja, o que eu digo é o seguinte, a inovação, ela não é inibida por um sistema de gestão ou por qualquer diretriz que ele prega. A inovação de baixa qualidade é inibida pelo sistema de gestão. Por quê? Se a sua ideia não é melhor do que a presente, o sistema vai mostrar na hora que sua ideia não é melhor que a presente. E aí parece que você não está inovando, mas não. Na verdade é porque você não está tendo a ideia certa
que o sistema está te mostrando isso. Então não é nada contra inovação. Outra coisa, o único jeito de quebrar um padrão, transformá-lo, é por meio da inovação. Então, de modo algum, esses sistemas vão inibir o espírito criativo e inovador da pessoa dentro da empresa, independente da área, independente da célula da empresa, sendo criativo ou não. E, assim, o que eu queria chegar, basicamente, com isso aqui, é nesse passo de sistemas para qualidade, efetivamente. Veja que, em todos os casos, o que aconteceu foi uma mudança de qualidade. E como é que eu vou definir qualidade? Assim, eu posso definir de 130 maneiras qualidade, mas eu vou escolher uma para a nossa situação aqui. Melhoria e tentativa de melhora contínua. Contínuo. Assim, isso aqui é o segredo. Eu não posso parar. No momento em que eu paro de ter qualidade. Olha aqui, tem empresas de tecnologia que elas fazem questão de se tornarem obsoletas. Elas fazem questão de ter a qualidade tão forte em si que elas mesmas se tornam obsoletas. Agora imagina se você fica parado, você não tem aquela continuidade na sua tentativa, no seu processo de melhora efetivamente dito, em relação ao mercado. Tem gente se tornando obsoleta e subindo o nível. Você está parado, ou seja, você está ficando muito para trás. Por isso você tem que ficar sempre continuamente melhorando. Continuamente melhorando. Quem não melhora continuamente fica para trás do mercado. Isso é fato. E esse é o princípio da qualidade. Melhorar sempre. Melhorar sempre. O que eu quero falar aqui é o seguinte. O Pedro, como eu tinha dito anteriormente, ele falhou. No final das contas, o José conseguiu um lucro absurdo nesse período de tempo. Cresceu muito, expandiu muito. Ele passou de... Ele começou com 4 funcionários, e um deles era irmão dele. E ele terminou esse período com 46 funcionários, 2 lojas. Então assim, ele expandiu muito. Ao passo que o Pedro não. O Pedro teve uma expansão bem pequena durante esse período de tempo, não ficou no negativo, mas não teve sucesso em implantar o sistema. Ele tentou implantar sozinho e ele fez da maneira errada. Só que assim, qual que é o grande segredo aqui? Ele aprendeu com isso. E no sistema de melhora é preciso que você aprenda com isso. Você aprenda com seus erros. O que eu trouxe aqui no papel, e eu fiz questão de trazer no papel, é assim, nas palavras do próprio Pedro, o que ele aprendeu com isso. E como ele mudou o rumo da empresa dele a partir desse erro. A primeira coisa que ele percebeu, e ele expressou nessa frase com essas palavras, é o seguinte: é preciso que a empresa compre a ideia quando a qualidade vai ser implementada. A empresa toda tem que comprar a ideia. E para que a empresa toda compre a ideia, é que ele usa outra frase. O entendimento integral da empresa é essencial. Para isso, você tem que prover conhecimento. Você tem que socar na cabeça de cada um o que aquilo ali tudo significa, o que cada um ganha com isso. O que cada um ganha trabalhando qualidade no seu dia a dia. Você ganha melhoria contínua, não só da sua empresa, mas melhoria contínua própria. É isso que você ganha com isso. Ter qualidade significa não ficar parado, significa crescer. É isso que ele colocou na cabeça das pessoas. A outra coisa é que se você quer implementar um sistema de gestão qualquer, e ele pode ser o MEG ou não, pode ser qualquer sistema de gestão, é que você tem que se identificar com esse sistema e o sistema tem que se identificar com você. Para isso, você tem que conhecer a sua empresa, você tem que conhecer o sistema. E é para isso que existem empresas de consultoria, porque elas já entendem o sistema e fazem questão de entender a sua empresa, para fazer com que aquilo seja implantado da maneira perfeita para você. O modelo é modelo, ele não é regra. O modelo traz diretrizes. Cabe a cada empresa adaptar as diretrizes desse modelo e aumentar a qualidade da sua produção e do seu jeito de ser de maneira geral.
E as duas últimas frases eu vou deixar para o final, porque vai entrar em outra coisa que a gente vai falar aqui. Isso aqui foi só assim, a solução imediatista que o Pedro achou para a implementação desse sistema específico dentro da empresa dele. Aqui eu só trouxe a definição da palavra análise, porque ela torna bem claro o que isso significa. Você vai passar por cada critério, dos 8 critérios, olhando para cada um e não olhando só se você tem aquele processo bem estruturado, mas como é a estruturação desse processo. Ela agrega valor para quem executa esse processo? Eu não quero máquina na minha empresa, sabe? Eu não quero um monte de máquina na minha empresa. Eu quero que cada processo que a pessoa rode traga valor para ela, que ela cresça, que ela viva a qualidade. E é isso que o ciclo faz. Ele olha para cada critério repetidamente, mais importante, continuamente, sem parar. Roda os 8, roda os 8, roda os 8, sempre olhando. Eu estou melhorando ou não? Não estou melhorando? Por quê? Estou melhorando? É o suficiente? Preciso de mais. Sempre olhar do modo mais crítico possível isso. Nesse caso, foi a solução para o Pedro. Ou seja, então, a empresa dele não tinha comprado a ideia, ele quis colocar dentro da empresa algo que as pessoas não confiavam. As pessoas não sabiam o porquê daquilo. As pessoas não compravam a ideia dele. Quando ele soube fazer isso para a empresa, provendo conhecimento e literalmente socando na cabeça das pessoas, as coisas começaram a mudar. E começaram a mudar de uma maneira muito boa. Por quê? Uma coisa errada que a gente fala é o seguinte: a empresa aplica qualidade. A empresa não aplica qualidade. A empresa vive qualidade. Por quê? Porque é algo contínuo. É assim como dormir e acordar. É assim como comer. É algo contínuo. Você tem que viver. Se você não vive, você falha. O Pedro falhou por não viver. E os membros têm que aplicar aquilo no dia a dia. Eles aplicam no dia a dia. Só que no momento em que eles compram a ideia do Pedro, eles param de aplicar aquilo no dia a dia e eles passam a viver qualidade também. E quando os membros passam a viver qualidade, aquilo começa a se tornar uma coisa maior do que só uma empresa e várias pessoas. Aquilo começa a fazer parte da cultura da empresa. E aí que eu abro o terceiro parênteses, sobre cultura. Existem, assim, basicamente, um jeito de observar, 3 estratos. Né? O mais superficial são aqueles rituais. Né? Então você vê que, por exemplo, no Google, você tem aquelas competições de programação, aqueles rituais, a galera bebendo e tal. Outras empresas têm processos na sua admissão, nas saídas de membros. Cada empresa tem seu próprio ritual, aquela expressão mais nítida que qualquer um percebe de cultura. No segundo estrato é o dia a dia. Então você vê que as pessoas no dia a dia estão olhando para as coisas e enxergando a empresa de uma maneira sistêmica, tentando viver qualidade. O segundo extrato já é um pouquinho menos fácil de observar, porque ele já não é tão nítido. E o terceiro extrato é aquele quase inexplicável. É quando as coisas começam a sair do papel e você começa a ter melhoria de qualidade na empresa, sem nem saber de onde aquilo ali vem. As pessoas fazem as coisas porque elas sentem que tem que fazer. Não tem explicação para aquilo. E esse é o terceiro extrato, e é onde o Pedro chegou. E quando ele chegou nisso, a empresa dele mudou totalmente. Em 2 anos, eles receberam um prêmio brutalmente importante para a história da empresa. Foi um prêmio que, quando todo mundo se perguntava sobre qualidade, o prêmio veio para falar assim: não, isso aqui realmente funciona, isso aqui realmente é importante. Vamos continuar, vocês estão no caminho certo. E aí eu já vou chegar no quarto parênteses. Veja que na história do Pedro, algumas coisas foram decisivas. A primeira, trabalho. Se você quer levar a sua empresa de um lugar até outro, você precisa realizar trabalho. Você precisa se mover e você precisa ter força de cada membro ali. Porque
célula da sua empresa que não vive a qualidade, aquilo vai implicar em outro, vai implicar em outro, vai implicar em outro, vai implicar no seu resultado. E aí é o campo você chegar de novo pelo caminho contrário. Olhar para o seu resultado negativo e ir de célula em célula na empresa para chegar no seu problema. Por isso que é necessário que todo mundo compre a ideia. A decepção foi uma coisa totalmente presente na vida dele. Por quê? Ele fez a escolha errada, aparentemente. Enquanto o outro cara tomou o rumo de subir, de continuar, mirar no resultado, extrair o máximo naquele momento, ele mirou em corrigir os problemas dele, internos. E acabou tendo uma expansão muito menor que o outro. Óbvio, isso causa um monte de coisa. Por exemplo, você tem uma crise de identidade. Sabe, será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu tomei essa decisão, não fui bem nela. O outro cara tomou tal decisão, foi bem nela, e agora? Será que eu estou fazendo certo? E a continuidade é intrinsecamente ligada à própria qualidade. Então, mesmo na decepção, ele deu continuidade aqui. E é justamente isso que vai fazer com que ele chegue no resultado final, depois das duas jogadas do xadrez, no checkmate. E vai fazer com que o José não chegue. E eu já vou mostrar por quê. A cultura, que eu acabei de falar, é algo que não se constrói do dia para a noite. Isso é fato. Nenhuma empresa cria uma cultura forte do dia para a noite. E não foi exatamente o que aconteceu com ele. Eles construíram uma cultura na derrota e viram assim, que ela era realmente a expressão da empresa quando eles ganharam. E a gente vai chegar na vitória ainda. E aí eu vou abrir o parênteses que eu tinha dito. O problema é que, se alguém se lembra, desde o ano passado, a nossa economia tem ficado um pouco menos aquecida. Enfim, a gente teve muita concessão de crédito, as coisas não andaram tão bem quanto a gente queria, internacionalmente falando, e a gente hoje tem esse probleminha aí de desaquecimento do mercado, para não falar problemão. E a empresa do José não se estruturou internamente. Isso tem uma coisa que vale mais que dinheiro no mercado, é confiança. Se você perguntar para qualquer economista, se você perguntar para qualquer administrador, ele vai dar 100 mil explicações sobre por que o dólar é usado como moeda internacional de troca, por que ela é referência como moeda. Mas todos vão citar a mesma coisa, confiança. O dólar é estável porque as pessoas confiam que a economia americana é estável, ponto. O dólar é moeda de troca porque as pessoas confiam que o dólar é estável. E a mesma coisa acontece com as empresas. Por que a crise da Petrobras é muito maior que uma crise financeira? Porque é uma crise de credibilidade. As pessoas deixam de acreditar que aquela empresa é séria baseado nos fatos que acontecem. É muito mais do que um saldo negativo. Saldo negativo, as empresas acontecem. São erros durante o caminho que implicam em resultados negativos. Mas se as pessoas começam a achar que aquela empresa tem uma cultura que não valoriza, por exemplo, a meritocracia ou a integridade, o mercado não tem como confiar naquela empresa. Então, a cultura, se a Petrobras tivesse cuidado melhor dessa imagem, ela continuaria com confiança no mercado. E ela não estaria onde está hoje, porque dinheiro vem e vai. Agora, a confiança não se constrói assim. A cultura dessa empresa valoriza a qualidade. E ela foi reconhecida nacionalmente com um prêmio pela qualidade. Ou seja, aquela empresa, as pessoas enxergam aquela empresa como uma empresa que se preocupa com a melhoria contínua dos seus processos, das suas pessoas, do seu relacionamento com o cliente. E se cultura não se constrói do dia para a noite, a confiança associada a essa cultura também não se constrói do dia para a noite. Se entrar em crise o mercado, as pessoas vão continuar confiando. Ó, essa empresa é séria. Essa empresa tem prêmio de qualidade. Enquanto que a empresa lá do José só tinha resultado. Então, assim, no dia que a empresa do José parar de vender mais barato, eles vão trocar da empresa do José e vão para outra que está vendendo mais barato. Então, nem aí. Não existe
uma imagem criada daquela empresa, de que aquela empresa vai resistir à crise, aquela empresa é sólida. E é nisso aí que a cultura implica. Quando você tem uma cultura, membros que vivem a qualidade, aquilo não vai mudar do dia para a noite. Quando você não tem esse tipo de cultura, é muito difícil que o mercado continue acreditando em você na crise. O mercado vai buscar a pessoa que tem a melhor opção financeiramente falando. E aí estão as empresas de José, fundadas em 2007, anos depois. A empresa do Pedro foi reconhecida pela gestão de excelência, que é incrustada na cultura daquela empresa. Cada membro individualmente pratica a qualidade. E ela tem confiança do mercado por isso. As pessoas confiam na empresa do Pedro. Já a outra teve um lucro muito elevado em 2009, porque aproveitou um bônus muito bom. Ela foi reconhecida imediatamente. Mas ao entrar na crise, os resultados inconsistentes não transparecem a confiança que o mercado precisa. Eles não têm aquela cultura forte que o mercado fala, eu quero você comigo na crise. Eu quero você comigo no momento ruim. E assim, particularmente hoje posso falar que a empresa do José está passando um perrengue danado. Não sei se vai sobreviver. Eles já cortaram o efetivo deles em 40%, que é um valor absurdo, enquanto a empresa do Pedro continua lá, devagar e sempre, estável. O que eu quis passar aqui basicamente é o seguinte: qualidade é um conceito que surge na empresa, nesse caso, passa para os membros, e agora a pergunta é, será que esses membros passam para outras pessoas a qualidade? A resposta que o Pedro me deu é sim. Que as pessoas que vivem qualidade, elas se preocupam com o crescimento, com a melhoria contínua das pessoas ao seu redor. E ficam felizes com isso. E é justamente isso que qualquer empresa quer. Uma pessoa que se preocupa em crescer e com o crescimento dos outros ao lado. É uma cultura forte e é uma cultura que funciona. E como eu disse, a escolha no momento de crises, não existe escolha certa e escolha errada. Mas nesse caso, o Pedro, pensando como um jogo de xadrez, foi bem sucedido. Porque acima de tudo, ele agregou valor aos membros da empresa dele, por meio da qualidade. E essa cultura organizacional é o que mantém a empresa viva e vai continuar mantendo nos momentos mais difíceis. Porque nos momentos fáceis, todas as empresas conseguem ir para frente. Mas nos momentos difíceis, só essas empresas sólidas, seja por a razão que for, se mantêm consistentes no mercado. E a minha pergunta fica assim: quando você for diretor, quando você for gestor, quando você for dono da sua própria empresa, se é que você tem esse interesse, você vai agir como? Você vai agir como Pedro, pensando no jogo de xadrez, ou você vai agir como José, pensando nas damas? Pela atenção, obrigado. Bom almoço a todos. Se alguém quiser conversar sobre qualquer coisa, pode enviar e-mail, pode enviar WhatsApp, seja lá o que for. E a gente tem um tempinho para perguntar.